Na temporada passada, o Los Angeles Lakers levou a Conferência Oeste. Nas finais, bateu o Miami Heat e levou a NBA. Nessa temporada, a Conferência Oeste mais uma vez muito carregada e muito disputada. E nesse episódio do Ballers Podcast, edição de número 3, faremos um preview dessa conferência para a temporada 2021. To use it, Curry, way downtown, bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Out comes Iguodala, 2-on-1 to find Curry, get it back, Iguodala puts it up, oh, LeBron tracked him down and made the rejection. Huge defensive play by the four-time MVP. Você que nos acompanha pelo YouTube, já deixa o seu like, comenta, diga a sua opinião, o que você acha da Conferência Oeste, quem leva, quem são os favoritos, quem são os times que vão decepcionar. Hoje é um episódio, mais uma vez, como na semana passada fizemos com a Conferência Leste, é aquele episódio pra gente acertar, pra gente errar, pra gente tirar print e no final da temporada a gente ver o que foi surpresa, o que foi esperado, o que decepcionou a gente. Então é um episódio pra gente fazer a previsão dessa Conferência Oeste que é muito disputada. O nosso Instagram é @ballersbr, Twitter é @ballersbrasil. Você que ouve o nosso podcast nas plataformas de podcast, deixe seu follow e siga a gente, que é muito importante para o nosso trabalho também. Temporada que começa nesse dia 22 de dezembro, estamos gravando na segunda-feira, dia 21, falta um dia para o início dessa temporada. A rodada de abertura terá Los Angeles Lakers e Los Angeles Clippers e o Golden State Warriors visitando o Brooklyn Nets, rodada dupla no Sport TV aqui para o Brasil, rodada dupla de abertura na NBA, e essa semana teremos todos os outros times estreando também, começando com essa rodada dupla que acabamos de falar. Uma temporada 2021 que a gente está muito ansioso para começar e para ver o que vai ser dessa Conferência Oeste. Que claro, o Los Angeles Lakers é mais uma vez o favorito e levou no ano passado vencendo o Denver Nuggets na final por 4-1. Vamos, antes de dar as nossas previsões, fazer um recap, relembrar os momentos da Conferência Oeste na temporada passada. A melhor campanha na temporada regular foi do Los Angeles Lakers, 52 vitórias e 19 derrotas, uma campanha muito boa, dominou com tranquilidade essa conferência. Esperava muito do Clippers, mas o Los Angeles Clippers é um time que na temporada regular acabou poupando muito Kawhi Leonard e Paul George. A pior campanha ficou para o Golden State Warriors, quem diria, né? 15 vitórias, 50 derrotas, um time que ficou basicamente sem o Curry praticamente durante toda a temporada regular, sem Klay Thompson machucado, Draymond Green muitas vezes poupado e o Kevin Durant que tinha acabado de sair, além do Iguodala e outras peças que eram fundamentais para esse sistema do Golden State. Então foi uma temporada de tanque, foi uma temporada de realmente dar oportunidade para os jovens e pegar uma pique alta no draft, que foi o que aconteceu com o time da Califórnia. Nos playoffs, tivemos séries muito boas nessa conferência, né? Séries que foram a 7 jogos, como por exemplo Denver Nuggets e Utah Jazz, 4-3 para Denver, uma série que o Donovan Mitchell e o Jamal Murray foram insanos, os dois jogando muita bola, série decidida em 7 jogos. Também em 7, o Houston Rockets e Oklahoma City Thunder. O Oklahoma até se esperava que poderia ter feito frente e realmente poderia ter vencido o Rockets nessa série, mas perdeu em 7 jogos, o Rockets avançou. O Clippers venceu o Dallas Mavericks, o Dallas até deu um trabalho mais do que esperado, o Doncic teve aquele jogo em que acertou um game winner, deixando a série em aberto, mas o Clippers soube fechar essa série e avançar. O Lakers sem dificuldade, perdeu o primeiro jogo, mas depois virou 4-1 para cima do Portland Trail Blazers. Na sequência, o Lakers também com muita facilidade venceu o Houston Rockets por 4-1. E mais uma série de 7 jogos na semifinal de conferência, né? Denver Nuggets 4, Clippers 3. O Los Angeles Clippers, do Kawhi Leonard e do Paul George vencia a série por 3-1 e tomou a virada. Aquela virada que é muito famosa na NBA, quando o time perde por 3-1, vira muito meme na internet, e foi assim o que aconteceu com o Clippers. Méritos também do time do Denver Nuggets, que fez uma defesa extraordinária, mais uma vez o Jamal Murray jogando muita bola, e foi para a final, uma final que o Lakers venceu sem dificuldades. A seleção do Oeste, baseada nas premiações, o First Team, o próprio All-Star, né, as nomeações do All-Star, os melhores jogadores dessa Conferência Oeste na última temporada. Armadores, Luka Doncic e James Harden.
E na frontcourt, né, os homens de frente, LeBron James, Anthony Davis e o pivô, o Nikola Jokic, que também fez uma grande temporada. Até começou meio mal, com problemas de peso, mas depois que emagreceu, fez uma grande temporada pela equipe do Denver Nuggets. Antes da gente dar as nossas previsões, dizer quem a gente espera muito, quem a gente espera menos, é importante sempre recapitular o que foi a temporada passada. No nosso Power Rank aqui do Ballers Podcast, a gente coloca, é claro, o Los Angeles Lakers na primeira posição. Um time que foi campeão na temporada passada e ainda conseguiu melhorar o seu elenco. Na segunda posição, o Los Angeles Clippers, também foi um time que conseguiu se reforçar bem nessa off-season, perdeu alguns jogadores, mas é um time que segue como um dos favoritos dessa conferência. E um grupo ali muito próximo, times que não mexeram muito, mas que continuam fortes. Eu coloco o Denver Nuggets na terceira posição, o Dallas Mavericks na quarta posição e o Utah Jazz na quinta posição. Times que se mexeram bastante, a gente espera muita coisa, mas tem muitas incertezas para essa temporada. Eu coloco na sexta posição Golden State Warriors, na sétima posição Portland Trail Blazers e na oitava o Houston Rockets. Times que a gente promete que tem um grande crescimento nessa temporada. Na nona posição, o Phoenix Suns e na décima posição, o New Orleans Pelicans. Esses são os times que brigam pelos playoffs, né? Os 10 primeiros são os times que se classificam, do 10º ao 7º se classificam ao play-in, né? Um torneio que dá a vaga, dá as últimas 2 vagas aos playoffs. Nos times fora dos playoffs, a gente espera talvez uma coisa diferente do 11º, que é o Memphis Grizzlies. Talvez o 12º, que é o San Antonio Spurs, com Greg Popovich, pela primeira vez, depois de 18 ou 19 anos, se eu não me engano, o Spurs perdeu uma ida aos playoffs, então a gente espera que o Popovich consiga tirar algo desse elenco, que não mudou muita coisa também. A gente espera muita coisa, mas é um time novo e que não foi muito bem na temporada passada, o 13º, que é o Minnesota Timberwolves, e nas duas últimas posições, times que pra mim não brigam por playoffs. O Sacramento Kings na 14ª posição até pode surpreender, mas o Oklahoma City Thunder na 15ª posição e na Conferência Oeste com certeza luta aí por uma escolha alta no draft da próxima temporada. Mais detalhes de cada time a gente vai falar pouco a pouco nesse episódio do Ballers Podcast. Agora é só realmente para mostrar o nosso ranqueamento, que vem de Lakers, Clippers, Nuggets, Mavericks, Jazz, Warriors, Blazers, Rockets, Suns, Pelicans, Grizzlies, Spurs, Timberwolves, Kings e Oklahoma City Thunder. O OKC, o Oklahoma City Thunder, muita gente esperava que não fizesse uma grande temporada na temporada 19-20, mas acabou que com Chris Paul, com Gallinari, com Schroeder e com todas as outras peças, o time conseguiu chegar aos playoffs e conseguiu incomodar, né, na primeira rodada de playoffs. Mas aí todos os titulares, com exceção do Shai Gilgeous-Alexander, todo mundo saiu. É um time em completa reconstrução e a lista é grande dos jogadores que saíram. Vamos lá, na Free Agent saíram Danilo Gallinari, Nerlens Noel, Andre Robertson, Deontay Burton, Devon Howe e Kevin Hervey, esses últimos 3 aí sem grande destaque. Por trocas, pro Phoenix Suns saíram Chris Paul e Abdel Nader, o Dennis Schroeder saiu numa troca com o Lakers, o Steven Adams saiu numa troca com o New Orleans Pelicans e o Terrence Ferguson saiu numa troca com os 76ers. Chegaram o Pokusevski, 17ª escolha, um jogador que chuta muitas bolas de fora, europeu, ainda não tem um corpo muito desenvolvido para a NBA, mas tem habilidades que serão muito valorizadas e ele terá oportunidades nesse time do OKC para crescer. Na 34ª escolha, escolheu um bom armador, né? O Theo Maledon é um armador com projeção na NBA e que pode impactar nesse time do Oklahoma logo de cara também. Na 37ª escolha, um nome difícil de falar, Vit Krejci, europeu também, jogador aí que o Oklahoma City Thunder escolheu na segunda rodada do draft. E aí assinaram, né, um jogador só assinou na Free Agents, que na verdade é o Frank Jackson, que veio do Pelicans, 2 anos, 3,5 milhões, não deve ter grande impacto nesse time de Oklahoma. E aí a lista de trocas, né, o Oklahoma realmente construiu seu elenco fazendo trocas, despachando seus titulares, conseguiu muitos recursos,
conseguiu muitas trocas de primeira rodada para os próximos anos, muitas trocas de segunda rodada, jogadores com contratos expirantes. Então o Oklahoma está em completa reconstrução, trocou com os 76ers o Al Horford, uma troca que levou o Danny Green, que tinha chegado numa troca com o Lakers. O Danny Green saiu numa troca para o Sixers, chegou o Al Horford nessa troca. O George Hill numa troca com o Bucks, essa troca que envolveu vários times, que acabou levando o Steven Adams para o Pelicans. O George Hill chegou do Bucks. O Trevor Ariza chegou do Pistons. O Ariza também foi um jogador que nessa free agent passou por 4 times e se encontrou aí em OKC. Justin Jackson numa troca com o Mavericks. Admiral Schofield numa troca com o Wizards. Esse jogador foi até dispensado já por OKC. Ty Jerome numa trade com o Phoenix Suns. E o TJ Leaf numa trade com o Pacers, jogador que também foi dispensado já por OKC. Chegaram também Darius Miller e Kenrich Williams numa troca com o Pelicans. Aquela troca que envolveram vários times e que levou o Steven Adams para o Pelicans. O destaque realmente vai para o Al Horford, que é um contrato grande, um jogador que já foi All-Star, mas que no 76ers não fez grande temporada, por isso foi trocado. O 76ers mudou a sua rota, mudou o seu caminho, e ele vai ser titular no OKC, vai acabar servindo de apoio para o desenvolvimento dos jogadores mais jovens. O desenvolvimento que com certeza vai ser em volta de Shai Gilgeous-Alexander, que na temporada passada já foi muito bem, e agora ele terá o time inteiro à disposição. Ele será o dono desse time do Oklahoma City Thunder, que deve ter como time base, além de Shai Gilgeous-Alexander, Hamidou Diallo, outro jovem, Luguentz Dort, outro jovem que também foi muito bem nos playoffs da temporada passada, Darius Bazley, outro jovem de OKC, e aí o mais experiente, Al Horford, deve servir de apoio para esses jogadores novos. Na rotação, George Hill, experiente, Theo Maledon, novato, Justin Jackson, Pokusevski e Muscala, os reservas Frank Jackson, Kenrich Williams, Trevor Ariza, o TJ Leaf foi dispensado e o Isaiah Roby também, um pivô que é muito jovem, segundo ano de NBA, chega no Thunder aí para ter oportunidades para se desenvolver. As forças desse time de Oklahoma, com certeza em volta do Shai e do Luguentz Dort, foram jogadores que no ano passado já foram bem e que terão a favor aí tempo para se desenvolverem. Outra força também nesse time de OKC é porque ele pegou jogadores experientes com valores de troca. E são Al Horford, George Hill, Trevor Ariza. São jogadores que, para times que querem brigar por título e que tiverem espaço para absorver o contrato desses jogadores, eles podem ser interessantes, porque são jogadores bons, jogadores que estão contribuindo na NBA atualmente. O Ariza já em final de carreira, mas o George Hill foi muito bem no Bucks. O Al Horford foi uma aposta do Sixers que não deu certo, mas é um contrato alto, é um jogador que foi All-Star nos últimos anos no Atlanta Hawks. Então são jogadores que têm valor de mercado, o OKC pode fazer movimentações para conseguir mais recursos. As fraquezas desse time é que o time está numa reconstrução completa, são diversos minutos para muitos jogadores jovens, a juventude vai ser o foco desse time de OKC, e é um time que ainda tem o elenco inchado, dispensou alguns jogadores, mas ainda tem o elenco inchado, tem muitos jovens e não se sabe como dar oportunidade para todo mundo. E quem você tem a certeza que você vai desenvolver o Shai, que é o grande jogador, é o grande futuro da franquia, mas e os outros jogadores jovens? Quais serão os focos de Oklahoma? É uma dúvida que o time vai precisar tirar durante a temporada, porque tem muitos jogadores jovens pedindo passagem e pedindo minutos na NBA para serem desenvolvidos. Por isso, o Oklahoma City Thunder é o último time no nosso Power Rank da Conferência Oeste. Na 14ª posição eu coloco o Sacramento Kings, um time que não fez grandes movimentações, mas movimentações interessantes, mas ainda também é um time em formação. Chegaram no time de Sacramento Tyrese Haliburton, 12ª escolha, uma das ótimas escolhas do draft. Na 12ª escolha foi realmente muito bom para a equipe de Sacramento, é um armador muito versátil, defende, tem altura, chuta, passa a bola muito bem, tem velocidade, então é um jogador que vai ser muito interessante, principalmente para ser desenvolvido ao lado do ótimo De'Aaron Fox, que teve seu contrato renovado, é um jogador que tem o seu futuro garantido em Sacramento. Na segunda rodada escolheu Robert Woodward e Jamius Ramsey, jogadores que não terão tanto espaço assim em Sacramento. E aí na Free Agents,
o Sacramento apostou em contratos baixos, mas jogadores que até entregam, né? Que tem valor de mercado, assim como eu falei no caso de Oklahoma. Hassan Whiteside, 1 ano, 2 milhões, contrato muito barato para um Whiteside que vinha de um contrato muito caro e de pouca produção, mas é um jogador que, apesar dos seus problemas defensivos, de inteligência dentro de quadra, é um jogador muito alto, dá tocos, pega muitos rebotes, então pode ser importante nesse time de Sacramento. Glenn Robinson, chutador, estava no 76ers e no Warriors na temporada passada, chuta umas bolas de 3, consegue criar algumas jogadas, 1 ano, 2 milhões, contrato barato para ele também. E o Chimezie Metu, 3 anos, 5 milhões, pivô, que estava no San Antonio Spurs na temporada passada, outro contrato baratinho para a equipe de Sacramento. Saíram na free agency Kent Bazemore, Bogdanovic, uma grande perda, né? Quase parou no Bucks, mas foi parar no Atlanta Hawks. Harry Giles, Alex Len, Corey Brewer e Yogi Ferrell foram as perdas do Sacramento Kings nessa free agency. O time base de Sacramento vem com De'Aaron Fox, Buddy Hield, Harrison Barnes, Marvin Bagley e Richaun Holmes. Na rotação, Corey Joseph, Haliburton, Glenn Robinson, Bjelica e Hassan Whiteside. Jogadores na reserva que não vão ter tantos minutos previamente são Kyle Guy, Ramsey Woodward, os dois novatos, Justin James, Jabari Parker e o Chimezie Metu, pivô que veio na free agency, estava no San Antonio Spurs. As forças desse time de Sacramento: o De'Aaron Fox é um jogador que está em ascensão na NBA, que futuramente tem um grande futuro, realmente deve ser All-Star em algum momento da sua carreira, é o jogador que a franquia quer construir em cima dele. O Whiteside é um ótimo valor, é um ótimo contrato, um jogador que, apesar dos problemas, entrega pontos, entrega rebotes, entrega blocos, entrega tocos, né? Então, um jogador com ótimo valor, 1 ano, 2 milhões, realmente é uma ótima aquisição pro Kings. E o Haliburton, com certeza, é um novato que foi uma ótima escolha na 12ª posição do draft, é um jogador que já vai impactar de imediato nesse time do Kings. As fraquezas do Sacramento para a temporada: a perda do Bogdanovic, um jogador que entrega muito, que pontua bastante, que tem um arremesso muito sólido, que estava em ascensão na carreira. O Kings poderia ter mantido, poderia ter combinado a oferta, né? Ele era um free agent restrito, ou seja, o Kings poderia pegar a oferta que recebesse e igualar para continuar com o Bogdanovic no elenco. Preferiu não fazer. É um jogador que vai fazer falta. As lesões, o próprio De'Aaron Fox sofre com algumas lesões, o Marvin Bagley praticamente não jogou nas suas 2 temporadas em Sacramento, é um jogador que foi uma escolha muito alta da equipe da Califórnia, mas que até agora não engrenou. E na minha opinião, o Sacramento Kings faz uma reconstrução, mas sem muita identidade, né? Tem o Luke Walton nessa 2ª temporada como técnico da equipe, mas onde esse time quer chegar? De qual maneira? Qual é o estilo de jogo que esse time quer implantar como sua cultura de basquete? A gente não sabe. Tem o De'Aaron Fox e o Buddy Hield, que são bons jogadores, o Bagley, que tem projeção, mas tem muitas lesões, o Barnes, que ainda tem muito valor, é um contrato grande, é um jogador que entrega, mas já mais velho. Onde quer chegar esse Sacramento Kings? É um time que briga por playoffs nessa temporada, é um time que está tancando, ele está parado realmente no meio do caminho. É um time que pode surpreender porque tem bons jogadores jovens, mas é um time que nesse momento não dá para ficar muito acima da 14ª colocação no nosso Power Rank do Oeste. Na 13ª posição, um time que pode surpreender muito, mas que tem muitas caras novas, tem muita coisa diferente, então a gente não pode projetar muito acima por enquanto, na minha visão, que é o Minnesota Timberwolves na 13ª posição. Chegaram para o Timberwolves na primeira escolha, a escolha mais alta do draft dessa temporada, Anthony Edwards. Poderia ter escolhido LaMelo Ball, James Wiseman, escolheram o Anthony Edwards, que é um armador, um combo guard, né? Um armador que pode atuar na posição 1 e 2, que defende muito bem, tem um corpo muito forte, mas que é um jogador ainda em formação, é um jogador que vai ter espaço para se desenvolver nesse time do Timberwolves, porque é uma escolha muito alta, então eles não querem desperdiçar também o desenvolvimento de um jogador com tanto potencial. Na 28ª escolha, Jaden McDaniels. E numa trade com OKC, com o Thunder, o Ricky Rubio chegou de volta ao Timberwolves, onde ele teve muito sucesso, onde ele é muito querido pelos fãs. Então uma aquisição importante também para o Timberwolves, a volta do espanhol Ricky Rubio. Ed Davis numa trade com o Knicks, pivô reserva, vem para rotação.
uma troca também interessante, um jogador que vem para suprir aí as ausências do Karl-Anthony Towns. Saíram Omar Spellman e Jacob Evans nessa trade com o Knicks pelo Ed Davis. James Johnson foi trocado com o Thunder. Evan Turner se aposentou, virou auxiliar técnico do Boston Celtics. E na free agent saíram Kelan Martin e Jordan McLaughlin. O último, né, o Jordan McLaughlin, é um armador baixinho, mas que entregou muito para o Timberwolves na temporada passada. Esperava-se que ele tivesse seu contrato renovado, mas até agora nada pelo Timberwolves. O Wolves também que tem um excesso de armadores, né? Tem muitos armadores no seu elenco por enquanto. Essas foram as movimentações do Timberwolves, que deve ter aí um time base com D'Angelo Russell, Malik Beasley, Okogie, Jack Layman e Karl-Anthony Towns. É uma formação que ainda não é muito decidida, porque o Rubio e o próprio Edwards podem ser titulares dessa equipe, mas por enquanto, na pré-temporada e no que indica o treinador do Timberwolves, o Josh Okogie na 3 e o Jake Layman na 4 são jogadores de boa defesa que devem começar a temporada como titular. No banco, Rick Rubio, Anthony Edwards, Jarrett Culver, Juancho Hernangomez e Ed Davis. Na reserva, Jalen Noel, Jane McDaniels, Jarrett Vanderbilt e Nas Reed. As forças desse elenco, a aquisição do Ricky Rubio foi muito importante, um jogador que pode vir do banco, carregar a bola e contribuir, ser muito importante para fechar jogo também, é um jogador que carrega a bola muito bem para a quadra de ataque, toma boas decisões e pode fazer crescer o jogo de D'Angelo Russell e Karl-Anthony Towns, principalmente nos minutos finais. E um outro ponto positivo é a dupla D-Lo, D'Angelo Russell e Karl-Anthony Towns, uma dupla que queria jogar junto, são dois amigos fora do basquetebol, então são dois jogadores que a gente espera que tenha muita química, apesar de não terem praticamente jogado juntos ainda, né? O Russell chegou no final da temporada passada, antes do término, né, do cancelamento da temporada por conta do Covid, e jogou pouquíssimas partidas com o Towns. Então é uma fraqueza da equipe do Timberwolves, porque não tem tanta química. Chegam Rubio, chegam Edwards, chegam outros jogadores. Essa dupla, que é a principal dupla do Wolves, também não tem muita química jogando junto dentro de quadra. A gente espera muito, mas é um time que ainda não tem tanta química, porque teve algumas mudanças importantes na sua estrutura. O Towns teve sérios problemas familiares, né? Perdeu sua mãe, perdeu parentes por Covid, é uma história muito triste, que se você ler, se você pesquisar, realmente você vai ficar tocado com toda a história, e a expectativa é que o Cat drible tudo isso e consiga ter um psicológico para jogar a temporada, mas estamos ainda no meio de uma pandemia. Um jogador que perdeu para o Covid tantas pessoas queridas, é realmente um ponto a se pensar aí para a equipe do Timberwolves, mas um jogador que entrega muito, né? Que entrega muitos pontos, que chuta bolas de 3, que é muito alto, pega muitos rebotes e que tem deficiência na defesa, assim como esse time do Timberwolves teve na temporada passada e deve continuar tendo, porque o D'Angelo Russell não é um especialista nessa situação e deve ser um dos principais jogadores dessa equipe. Ganha bons defensores, como o Malik Beasley, que chegou na temporada passada, também não jogou tantos jogos com essa estrutura de time. O Anthony Edwards promete que seja um grande defensor nessa liga, tem muita coisa a aprender, mas ainda tem muito a se desenvolver, principalmente na defesa. Por todos esses problemas de defesa, de jogadores novos, de química, a gente espera coisas boas desse Timberwolves, mas não dá para colocar à frente de muitas equipes, por isso o Timberwolves, Minnesota Timberwolves, está na nossa 13ª posição. Na 12ª posição, um time que é sempre muito sólido, mas que nesse momento está estagnado no NBA, que é o time do Greg Popovich, que é o San Antonio Spurs, que chegaram pouquíssimos jogadores, e os principais dele via draft, né? O Devin Vassell na 11ª escolha e o Trey Jones na 41ª escolha, foram os jogadores que chegaram para essa equipe do Spurs. O Vassell foi uma ótima escolha, jogador que chuta bolas de 3, que consegue criar seus arremessos, jogador que veio de Florida State, então deve ser uma boa aquisição para esse time do Spurs, para o seu núcleo jovem. Tem bons jogadores jovens nesse time do Spurs para o Popovich desenvolver durante a temporada. Saíram Marco Bellinelli, Bryn Forbes e Chimezie Metu. O Bellinelli e o Forbes são ausências que serão sentidas, são jogadores que espaçam a quadra e que chutam boas bolas para 3 pontos. Jogadores aí que saíram na free agents nesse time do Spurs. Foi um time que praticamente não se movimentou, né? E essa é uma das fraquezas, né? Um time que não quer fazer grandes movimentações por enquanto. Pode ser que tenha novidades, né?
mas por enquanto o Spurs é um time que está estagnado, que não quer fazer grandes movimentações e que aposta no trabalho do Popovich e no desenvolvimento dos seus jovens jogadores. É um time em reconstrução, apesar de ser um time pronto, não ser um time que mexeu grandes peças, é um time em reconstrução na NBA. E as suas estrelas, o que preocupa, né, que o DeMar DeRozan e o LaMarcus Aldridge, o DeRozan tem 31 anos e o Aldridge tem 35, são jogadores que já estão passando do auge da sua carreira, né? O Aldridge com certeza já passou, o DeRozan está estagnado ali no meio do seu auge, em um time que não briga por nada, né? Saiu do Toronto Raptors e agora no Spurs não tá brigando por tanta coisa nessas últimas temporadas. As forças dessa equipe, o Devin Vassell foi uma ótima escolha, jogador que consegue criar seus arremessos e que vai dar uma força ofensiva muito legal para esse time de San Antonio. O Jakob Poeltl, o pivô, né? Jakob Poeltl, aquele pivô do San Antonio Spurs, nome difícil de falar, mas um jogador que na temporada passada teve um dos melhores aproveitamentos de arremesso na liga, jogador alto, pega muitos rebotes e que está sendo desenvolvido, teve seu contrato renovado pelo San Antonio Spurs, então é um jogador que tem projeção nessa equipe do Greg Popovich, que é com certeza a maior força desse time, treinador que já está há tanto tempo no cargo, desde os anos 90, levando sempre o time aos playoffs. No ano passado não conseguiu chegar após temporada e vai sofrer nessa temporada também. A possível lineup titular, o time base desse San Antonio Spurs, com DeJounte Murray, Derrick White, DeMar DeRozan, Rudy Gay e LaMarcus Aldridge. A rotação com Patty Mills, Lonnie Walker, Devin Vassell, Trey Lyles e Jakob Poeltl. Na reserva, Trey Jones, Keldon Johnson, Lucas Samanic e Drew Eubanks. Muitos jogadores jovens nesse San Antonio Spurs que está estagnado. Pelo que ele briga, a gente não sabe. É um time que tem o Greg Popovich, então não dá para duvidar. É um time sólido, sem muitas movimentações, que por enquanto está estagnado e por isso está na nossa 12ª posição. Na 11ª posição, um time que pode surpreender, mas que começa a temporada com grandes problemas, a gente explica já. Mas foi um time que basicamente não se movimentou, né? Pegou 2 jogadores via draft, o Desmond Bane na 30ª escolha, jogador da TCU que pode chutar algumas bolas de longa distância, e o Xavier Tillman na 35ª escolha, uma escolha já de segunda rodada. Saíram Josh Jackson, Yuta Watanabe e Anthony Tolliver, nenhum jogador de grande destaque para a temporada passada, acabou saindo desse Memphis Grizzlies, um time que não se movimentou tanto para essa temporada e que tem no seu time base titular o Ja Morant, o Dillon Brooks, o Kyle Anderson, o Jaren Jackson Jr. e o Valanciunas. Na rotação, Tyus Jones, DeAnthony Melton, Grayson Allen, Justice Winslow, Gorgui Dieng e na reserva Desmond Bane, John Conchar, Jonathan Porter e Xavier Tillman. As forças desse time de Memphis, com certeza o Ja Morant tá jogando basicamente como um All-Star já, é o dono dessa franquia, é o dono desse time, tá jogando muita bola, então é o cara responsável para, se essa equipe tiver um sucesso nessa temporada, com certeza passa pelas mãos de Ja Morant. É um time que ofensivamente vai bem, tem grandes opções, o Valanciunas pontua, o Jaren Jackson Jr. espaça a quadra, mata bolas de 3, o Dillon Brooks é um jogador que pontua bem também, tem jogadores que vêm do banco que podem pontuar, e uma outra força desse time é o fato do Brandon Clark, que vem do banco, um jogador que tem ótimo aproveitamento nessa equipe do Memphis Grizzlies, e vem do banco por enquanto, é um jogador de carreira nova ainda na NBA, né, segundo ano na liga, mas que deve ter grande projeção também nesse time do Memphis Grizzlies. As fraquezas, e a gente começa já por falando das lesões. A gente projeta esse time com Jaren Jackson Jr., mas ele vai demorar muito a voltar, operou, fez uma cirurgia no joelho no meio do ano passado, então é um jogador que não começa a temporada saudável nesse time do Memphis Grizzlies, é uma grande baixa, além do próprio Justice Winslow, que veio do Miami Heat, mas que tem uma sequência de lesões na carreira, que praticamente nunca conseguiu jogar, mas é um jogador de projeção na NBA. É um time que basicamente não se movimentou, então ele tá feliz onde ele tá, quer brigar por essas últimas vagas do playoff, que quer desenvolver o Ja Morant, quer desenvolver o Jaren Jackson Jr., então é um time que não se movimentou, é um time que tá no caminho para isso, mas que ainda não é um time para brigar realmente por playoffs, para brigar nas cabeças dessa Conferência Oeste, porque é um time muito jovem e por isso o Memphis Grizzlies é o 11º no nosso Power Rank aqui no Ballers Podcast.
Na 10ª posição, já é um time que estaria no play-in, né? Eu coloco o New Orleans Pelicans, porque é um time de núcleo jovem muito bom, adicionou 2 veteranos, acabou perdendo um craque que é o Drew Holiday na trade com o Bucks, mas veio o Eric Bledsoe, que é um jogador que pode entregar coisas boas para esse time do Pelicans. Conseguiu o Steven Adams com o OKC numa trade com o Oklahoma City Thunder, que é um jogador que ao lado do Zion vai dar uma força física extraordinária para essa equipe do Pelicans. Na 13ª posição do draft escolheu Kyle Lewis Jr., o armador, que também é muito bom, não deve ter muito espaço, mas é bom para o futuro. E na Free Agency selecionou jogadores aí para o fundo do elenco, Wenyen Gabriel e William Hernangomez, contratos baixos de apenas 1 ano para completar o elenco. Perdeu, como eu falei, o Drew Holiday, que é muito importante, era muito importante para esse time. Perdeu o Derek Favors na Free Agency também, que era um jogador que era o titular da posição número 5, mas chega o Steven Adams, então a ausência dele não será sentida, porque para mim o Steven Adams é mais jogador do que o Favors. Sai também Darius Miller, Josh Gray, Kenrich Williams e Zillian Shethan nessa trade com o Oklahoma City Thunder, e na Free Agent saíram Frank Jackson, Etuan Moore e Jalil Okafor, além do Derek Favors. Foram as baixas aí do Pelicans para essa temporada. Um Pelicans que deve ter um time base com Lonzo Ball, Eric Bledsoe, Brandon Ingram, Zion Williamson e Steven Adams. O Ingram que teve seu contrato renovado, contrato máximo para uma das estrelas também dessa franquia, o jogador que vai pontuar sempre na casa dos 20 pontos e vai ser muito importante para o sucesso do New Orleans Pelicans. Rotação que deve ter Nickel Alexander Walker, Josh Hart, J.J. Redick, Nicolo Melli e Jackson Hayes. Os reservas Kyle Lewis Jr., Sindarius Thornwell, Wenyen Gabriel e Willie Hernangomez. As forças na nossa visão do Ballers para o New Orleans Pelicans. O Steven Adams é uma grande aquisição, muita força física, muitos rebotes. É uma equipe que vai ficar muito forte no garrafão, vai conseguir muitos rebotes ofensivos com Steven Adams e Zion Williamson. E o próprio Zion, sem limitações, promete aí para uma temporada de 30 pontos, double-double, ser uma temporada monstruosa do Zion se ele se mantiver saudável. Jogador que no ano passado foi tão limitado em minutos, né, por riscos de lesão. Nessa temporada vão soltar o freio do garoto e ele vem com tudo na NBA. O Stan Van Gundy é um treinador que assume esse time do Pelicans, é um treinador experiente, então a gente espera coisas boas também, que ele conserte essa defesa, que é uma das fraquezas desse time do Pelicans, que perde o Drew Holiday, que é muito importante, e que uma outra fraqueza desse elenco é que é um elenco diferente. É um elenco que nos últimos anos foi se moldando, foi saindo o Anthony Davis, agora saiu o Drew Holiday, e nesse momento os veteranos do elenco, os jogadores que estão há mais tempo na casa, são Lonzo Ball, Brandon Ingram e Josh Hart, os jogadores que vieram naquela trade com o Lakers pelo Anthony Davis. Esses são os jogadores mais longevos no New Orleans Pelicans, são os veteranos da casa. Essas são as forças e fraquezas de um New Orleans Pelicans que promete muito para essa temporada. Se ele não brigar por playoffs, realmente vai ser uma decepção, mas não dá para esperar também que seja um time que brigue no top 5, que brigue no top 6 dessa Conferência Oeste tão carregada nesse momento. Na 9ª posição, um time que a gente tem muita expectativa aqui. Na bolha fez uma grande exibição e agora adiciona nada mais, nada menos que Chris Paul numa trade com o Oklahoma City Thunder. O Phoenix Suns, que também no draft, na 10ª escolha, selecionou Jalen Smith. Nessa trade do Chris Paul recebeu também Abdel Nader, Etuan Moore, Damian Jones. Contratos curtos de baixo valor para o fundo do elenco. Uma contratação importante também foi a de Jay Crowder, 2 anos, 9 milhões, jogador que foi importante no Miami Heat, e Langston Galloway também completa o elenco nessa Free Agents. Saíram Ty Jerome, Kelly Oubre, Ricky Rubio e Jalen Leclerc nessa trade pelo Chris Paul. Acabou cedendo muito, mas ganha muito, que o Chris Paul é um jogador de elite na NBA, um jogador que no ano passado fez grande temporada em Oklahoma. Sai também na Free Agent, saíram, né? Aaron Baines, Frank Kaminsky, Eli Okobo, Sheik Diallo e Tariq Owens, jogadores que não terão grandes ausências, não serão grandes ausências. O Aaron Baines talvez seja um jogador importante, mas o DeAndre Ayton tá pedindo passagem, jogador que vai ser construído o garrafão em volta dele, um jogador muito bom, uma escolha de primeiro round no draft, uma primeira escolha de draft, então vai ser muito importante ele ter muitos minutos nessa temporada com o Chris Paul, que vai fazer o jogo dele crescer também, com certeza. Um Phoenix Suns que deve ter o time base de Chris Paul, Devin Booker, Mikal Bridges, Jay Crowder e DeAndre Ayton. Na rotação, Javon Carter, Langston Galloway, Cameron Johnson, Darius Saric e Jalen Smith.
os reservas de Cameron Payne, Eton Moore, Abdel Nader e Damian Jones. As forças desse elenco, desse time do Phoenix Suns, com certeza é o Chris Paul, que é um jogador que ainda não ganhou o título da NBA, então ele tá muito sedento por isso. É um jogador que chega para vencer, que chega para grandes coisas, que tem muita cobrança em cima dele e ele cobra muito o seu time também para que se movimente por coisas grandes da NBA. Então é um jogador muito importante, um jogador que é o encaixe perfeito para o Devin Booker. É o jogador que vai carregar essa bola, levar ela com qualidade ao ataque, dá muitas assistências para Ayton e para Booker. Então é um jogador que vai dar uma solidez muito grande, por isso a expectativa dele nesse Phoenix Suns. O Devin Booker, que é um jogador em ascensão na carreira, já joga como um All-Star, já joga como um dos grandes jogadores dessa liga, é uma ameaça de 30 pontos por jogo tranquilamente, tem um arsenal de movimentos ofensivos muito grande, então é uma estrela da liga, por isso ele é uma das grandes forças desse Phoenix Suns. E o Phoenix Suns, que se mostrou na bolha, né, ainda sem Chris Paul, mas com Devin Booker inspirado, com Monty Williams armando um time muito bem, que é o treinador do Phoenix Suns. Então a gente espera que esse Suns da bolha que nós vimos, né, foi um time que terminou invicto a bolha em Orlando, que esse Suns continue para essa temporada. Por isso uma projeção alta para esse time de Phoenix, para ele brigar, enfim, por playoffs agora com Chris Paul. Mas é um elenco que ainda não tem tanta profundidade, acaba adicionando alguns bons jogadores para a rotação, mas não são grandes jogadores, não são jogadores realmente para esse time ser campeão, ser favorito a essa conferência. Por isso é uma das fraquezas dessa equipe. E a própria mudança de cultura, né? O Chris Paul traz uma mudança, traz um choque de realidade. Jogadores que estavam acostumados a mais perder do que ganhar, agora tem um jogador que na sua carreira sempre, basicamente sempre esteve em times vencedores, em times de playoff. Ainda não venceu o anel, como eu falei, mas é um jogador que está em busca disso. Por isso essa mudança de cultura pode ser negativa para esses jogadores jovens, mas a gente espera que seja positiva, porque são jogadores querendo realmente dar esse salto na carreira, principalmente o Devin Booker, que é um jogador que estava jogando como All-Star, mas ficando fora de playoffs. Todas essas credenciais colocam o Phoenix Suns na nossa 9ª posição. Na 8ª posição, um time que tem muitas dúvidas. É um time que, dependendo das movimentações dessa semana, pode cair muito abaixo nesse Power Rank, mas é um time que ainda continua bom, né? Um time que ainda continua muito forte, claro, se mantiver James Harden. Estamos falando do Houston Rockets na 8ª posição. Um time que adicionou o John Wall numa trade com o Wizards. O Westbrook já tinha passado o seu tempo por lá, acabou que conseguiram uma troca de outro jogador importante nessa liga. É um contrato muito alto, de jogador que vem de 2 anos parado, mas é o John Wall, a gente sabe da qualidade que ele tem. Se ele estiver saudável, é uma grande aquisição para o Rockets, que mudou de treinador, né? Tem o Stephen Silas, estava treinando lá na Oceania, agora é o treinador do Rockets, então uma mudança também de mentalidade. Só teve uma escolha no draft, que foi o Kenyon Martin Jr., na escolha de número 52. Contratos curtos para DeMarcus Cousins, 1 ano, 2 milhões. Sterling Brown, 1 ano, 1,6 milhões. E Jason Tate, 2 anos, 3 milhões. O contrato de destaque nessa free agency pro Rockets foi do Christian Wood, de 3 anos, 41 milhões. Jogador que estava sendo cobiçado por muitas equipes, fez uma grande temporada no Pistons e que vai dar esse salto na carreira, tendo um ótimo contrato agora no Houston Rockets, que, como eu falei, perdeu o Westbrook na trade com o Wizards, perde o Austin Rivers na trade com o Knicks, o Robert Covington saiu, uma grande baixa, trocado com o Blazers, e na free agent saíram Jeff Green, Tyson Chandler, Michael Frazier, DeMarre Carroll, Luke Mbamute, Thabo Sefolosha e William Howard, ausências aí que não serão tão sentidas nesse time do Houston Rockets, que por enquanto tem um time base da seguinte maneira: John Wall, James Harden, Daniel House Jr., PJ Tucker e Christian Wood. Mas tudo pode mudar, né? Uma grande troca está por vir. Tá bem claro que muito difícil que o Harden continue e jogue essa temporada em Houston. Então ele pode parar no Sixers, no Heat, no Raptors, no Celtics, no Nuggets. Muitos times surgem como candidatos aí a adquirir o James Harden. E ele não deve continuar, mas por enquanto ele faz parte do time, jogou a pré-temporada, os 2 jogos, né, teve as polêmicas que ele acabou chegando mais tarde na pré-temporada, mas jogou 2 jogos da pré ao lado do John Wall, e se mostrou, apesar dos memes na internet, algumas fotos dele um pouco mais pesado, mas ele se mostrou bem fisicamente, então tá pronto para continuar na NBA, mas ele não deve continuar nesse Houston Rockets, que a principal fraqueza são essas incertezas, né?
O Harden continua, se ele for embora, quem vai junto, quem chega, ameaça a posição de quem. Então é um time muito incerto, tá na 8ª posição porque ainda continua um time muito bom, era um time de playoffs. Tem o Harden, que é sempre um candidato MVP, mas que deve sofrer grandes alterações nos próximos dias aí, até a estreia da NBA. A rotação de Eric Gordon, Sterling Brown, Ben McLemore, Bruno Caboclo, nosso brasileiro, vai ganhando espaço no Rockets, e DeMarcus Cousins. Na reserva, Chris Clemons, que não vai jogar essa temporada, rompeu o Aquiles nesses jogos de preparação, então é um jogador desativado, ou algum jogador deve chegar para essa vaga. David Nwaba, Jason Tate e Kenyon Martin Jr., o elenco também não é tão recheado, por isso que essa troca por James Harden vai servir também talvez para povoar um pouco esse elenco do Houston Rockets, que tem na sua força o Christian Wood, um jogador em ascensão na NBA, recebe um contrato bom, vem de um Pistons e que ele foi muito importante, muitos rebotes, pontos, jogador que mata bolas de 3, que tem um bom atleticismo, e o John Wall e o Cousins, que são jogadores que estão há muito tempo parados, jogadores que não estão no ritmo da NBA, mas que são jogadores que têm ritmo de All-Star, jogadores que já foram All-Star na sua carreira e que, se saudáveis, podem ser muito importantes para esse time do Rockets, que não tem profundidade, vai sofrer com lesões, tem essas incertezas das lesões, o Cousins e o Wall, jogadores muito tempo parado, as incertezas da saída de Harden, quem mais com ele vai junto, e as mudanças na estrutura, né? Muda treinador, muda general manager, muda toda a diretoria, muda a mentalidade do Houston, vai se desfazer do James Harden. É um time com certeza com muitos pontos de interrogação para essa temporada. É um time muito forte nesse momento, é um time que briga por playoffs, mas que tudo pode mudar. O time pode entrar em reconstrução ou pode ficar mais forte, a gente não sabe, a gente vai saber quando for decidido o que acontecerá com o James Harden. Por enquanto, o Houston Rockets é o 8º no nosso ranking. Na 7ª posição, o Portland Trail Blazers, que foi um time que chegou nos playoffs através do play-in na temporada passada. Não teve uma temporada regular tão forte, mas na reta final e na bolha, com o Damian Lillard inspirado, conseguiu chegar lá, mas que agora faz algumas mudanças, e mudanças boas, né? Fez uma off-season muito boa o Trail Blazers. Numa trade com o Rockets, adicionou o Robert Covington, que é um dos alas mais desejados dessa liga, porque ele mata bolas de 3 e defende muito bem. Enes Kanter chegou numa troca com o Celtics, um pivô que foi muito bem no Blazers. No Celtics acabou não sendo tão importante, mas conhece a casa, é um jogador que entrega pontos na quadra de ataque, defensivamente não é muito forte, mas é um jogador que o torcedor do Blazers fica satisfeito em tê-lo de volta. O Derrick Jones Jr. na Free Agents foi uma grande aquisição, um contrato de 2 anos e 19 milhões, mas jogador em ascensão, que vem do Miami Heat, deve ter um bom espaço nesse time. E uma aquisição baratinha, mas com grande projeção, é a do Harry Giles, pivô, que veio do Kings, 1 ano, 1,6 milhões. Saíram, na troca com o OKC, o Trevor Ariza, e na Free Agent saíram Hassan Whiteside, Mario Hezonja, Wenyan Gabriel, Jalen Adams, Moses Brown, Jamie Hurt e Caleb Swanigan. Nenhuma dessas saídas aí, talvez o Whiteside, mas também não vai deixar grandes saudades. Nenhuma dessas baixas deve deixar o torcedor do Blazers com saudade, com a mão no coração por esses jogadores que não fazem mais parte do elenco. Um Blazers que deve ter o seguinte time titular, a seguinte base para a temporada: Damian Lillard, CJ McCollum, Robert Covington, Derrick Jones Jr. e Yusuf Nurkic, saudável, foi bem na bolha e agora está saudável para começar a temporada. A rotação de Garrett Trent Jr., Rodney Hood, saudável, voltando, Carmelo Anthony, que deve ser o 6º homem dessa equipe, Zach Collins e Enes Kanter. Os reservas de Anthony Simmons, CJ Elleby, Nasir Little e Harry Giles. As forças desse Trail Blazers para a temporada: é um time que enfim vai ter profundidade, né? Adiciona o Covington, adiciona o Derrick Jones Jr., adiciona o Kanter, ganhou o Gary Trent Jr., que fez grande uma temporada passada, ele surgiu durante a temporada e foi muito bem. O Rodney Hood volta, jogador que pode pontuar. O Carmelo Anthony vindo do banco dá uma profundidade para esse elenco. O Zach Collins tá machucado, mas quando voltar é um jogador que também tem projeção nessa equipe, pode contribuir do banco de reservas. Então é um time que ganha um pouco de banco de reservas para a temporada. Acaba desafogando o Damian Lillard e o CJ McCollum, que não vão precisar jogar os seus 40 minutos todo jogo para o time chegar aos playoffs. As fraquezas: é um time que não tem uma defesa tão forte. Com a chegada do Covington e de alguns jogadores pode corrigir isso, mas é um time que não teve uma defesa tão forte na temporada passada. É um time que com Lillard e com McCollum acaba sendo muito exposto, com esses dois, acaba sendo muito atacado pelos outros times.
nessa região, então o Covington vai dar um pouco de flexibilidade na defesa para isso, e é um time que sofre com as lesões, o Nurkic estava lesionado, o Rodney Hood volta de grande lesão, o Zach Collins já começa a temporada também com dúvidas na sua saúde, então é um time que pode sofrer e sofreu com lesões recentemente. O Blazers é um time forte, é um time de playoffs, que cresceu, fez uma grande off-season, por isso é um time que chegou nos playoffs através do play-in, mas na nossa projeção é um time que deve chegar aos playoffs com mais tranquilidade nessa temporada. Na sexta posição, coloco o Golden State Warriors, talvez a mais polêmica das nossas escolhas por aqui. Mas, na minha visão, o Golden State Warriors ainda é um bom time. Perde o Klay Thompson, é claro, é uma grande baixa, mas é um time que nos últimos anos, basicamente foi uma dinastia da NBA, que conseguiu um dos mais talentosos jogadores do draft, talvez o mais talentoso, acabou sendo a segunda escolha justamente por encaixe, né, com o time Eurovis, que selecionou o Edwards por um encaixe melhor na sua equipe, e o encaixe perfeito para o Warriors seria o Wiseman. Pela primeira vez nesses últimos anos, o Warriors vai ter um big man, né, um pivô com muita habilidade, que pode matar bolas de 3 pontos, que tem uma projeção muito grande dentro da liga, então foi uma grande aquisição na segunda escolha para o Warriors. Selecionou também o Nico Mannion na pick de número 48 e contratos baixos para Kent Bazemore e Brad Wanamaker, jogadores que devem vir do banco, que dá experiência nessa equipe. Mas a grande aquisição também foi a de Kelly Oubre Jr., que veio do Phoenix Suns, estava no OKC na trade com Chris Paul, e o Warriors foi buscar esse jogador para o seu elenco, deve ser titular, um jogador que vem em ascensão na carreira, tem tudo para se tornar uma das grandes potências dessa liga na posição, dos grandes jogadores da posição 3, muito talentoso, que vem em crescimento e que deve continuar a se desenvolver e a ser ainda melhor em um Golden State Warriors, que tem uma cultura de basquetebol muito forte. E do elenco do ano passado, basicamente, só saiu o Kyle Bowman, que era um jogador que nesse elenco seria a terceira opção de armador com a volta do Stephen Curry. Por que o Warriors é a sexta colocação? Porque é um time muito bom, é um time que adiciona o Wiseman, é um time que tem o Curry saudável. Na pré-temporada ele teve 2 jogos seguidos, colocando 29 pontos nas costas do Sacramento Kings. É um time que tem uma cultura muito forte de basquete nesses últimos anos, e o Steve Kerr é um grande treinador, então é um time que a gente projeta alto, mesmo sem o Klay Thompson. O Klay Thompson é uma grande baixa, é uma baixa absurda, é um dos melhores jogadores da posição, defende muito bem, é um jogador que pontua muito, mas que, para suprir a ausência do Klay Thompson, o Golden State tem Andrew Wiggins e Kelly Oubre, jogadores que têm capacidade de pontuar 20 pontos por jogo cada, então vão acabar dando auxílio no Curry. Lógico que nenhum dos dois é tão confiável como o Klay Thompson, mas são jogadores que dão opção, além do Wiseman, que é muito forte também. Além disso, o Warriors tem uma força, tem uma carta na manga, é um time que está sufocado no cap space, não tem muita grana sobrando, vai acabar pagando muitas taxas por passar do cap, mas se tudo não correr bem, o Warriors tem até 19 de abril 9,3 bilhões para adicionar um jogador, né? Um jogador de até 9,3 bilhões, que é um jogador razoável na NBA, né? Tem muitos jogadores nesse preço que são bons. Então tem até 19 de abril para usar essa cláusula, que é a cláusula de jogador desativado, né? O Klay Thompson, por não jogar a temporada, o Warriors ganhou, pelas regras do cap, 9,3 bilhões de flexibilidade para adicionar um jogador ao seu elenco. Então é algo também muito importante para o Warriors, que costuma tomar boas decisões com o Bob Myers, o seu GM. As fraquezas dessa equipe: o Draymond Green vem de uma temporada ruim, desenvolveu os jovens, mas teve momentos ruins, não teve bons números, é um jogador que é o termômetro dessa equipe. Para o Warriors chegar nessa sexta posição que a gente está falando, o Draymond Green vai ter que jogar muita bola, vai ter que ser o comandante dessa defesa, vai ter que ser um armador, vai ter que ser um jogador que dê muitas screens para o Steph Curry, para o Andrew Wiggins, que seja um jogador que auxilie em tudo a quadra, que seja um capitão, que seja um líder, como ele sempre foi nos anos anteriores para o Golden State. É um time que sofreu com lesões recentemente, vai ter que controlar isso para a sequência. O Curry vai ter que ficar saudável, o Green vai ter que ficar saudável, o Wiseman e todos esses jogadores vão ter que ficarem saudáveis para esse time ter sucesso. E é um time que vai precisar de encaixe, apesar de ter uma cultura forte, ter um ótimo treinador, é um time que vai precisar de encaixe em uma temporada que basicamente não existe grande preparação. Os times se reuniram, começaram os jogos de pré-temporada e aí já começa a NBA em sequência.
É um time que, na minha visão, é muito forte. O Wiggins e o Oubre são jogadores que têm potencial para dar muito certo nesse Warriors. E um outro fator também é que são jogadores que vão competir para ser esse terceiro homem ofensivo do Warriors na próxima temporada. O Oubre é free agent, ele quer encontrar uma casa, né? Foi trocado do Wizards, foi trocado do Suns, ele quer realmente encontrar o time para que ele tenha uma carreira um pouco mais duradoura em uma equipe só. E o Wiggins é um jogador que precisa se provar muito. No Wolves era uma escolha muito alta, era um jogador de 20, 30 pontos por jogo, mas que sofria muito com a inconstância. Ele vai precisar encontrar esse ritmo para não ser trocado pelo Golden State. Então vão ser dois jogadores que têm muito a mostrar, o Wiggins e o Oubre, e que vão querer com certeza dar muito de si para ser esse terceiro homem ofensivo do Warriors para a próxima temporada, quando o Klay Thompson voltar. Um Golden State que vai ter do banco Brad Wanamaker, Jordan Poole, Kent Bazemore, Eric Pascal, jogador jovem que se desenvolveu muito bem na última temporada, e Kevin Looney. Os reservas de Nico Mannion, Michael Mulder, Damian Lee, Smiler Gitch e Marquis Chris, também que teve uma ótima contribuição para o Warriors ano passado. Deve ser um jogador que vai revezar minutos com Wiseman e com Loden na posição de número 5. Por isso eu coloco o Warriors na posição de número 6. Entendo analistas que colocam ele mais abaixo, faz todo sentido também. E entendo pessoas que projetam o Warriors mais para cima. É um time que a gente tem muita expectativa para ver nessa temporada, porque foi o time da dinastia dessa década da NBA. Na quinta posição, Utah Jazz, um time que basicamente não se movimentou, pegou realmente esse momento de off-season para renovar os contratos e deu muita grana pro Donovan Mitchell, o contrato máximo pro Donovan Mitchell, na verdade, e o contrato máximo também pro Rudy Gobert, que teve a sua renovação, e agora o Gobert é o jogador de pivô mais bem pago da liga e o terceiro mais bem pago da história, atrás apenas do Giannis Antetokounmpo e do Russell Westbrook. O Gobert realmente tendo aí um salário gigantesco na equipe do Utah, mas não tinha o que fazer, tinha que renovar com ele, e por essas cláusulas o Utah acabou ficando preso, renovou suas duas estrelas da equipe, trouxe o Derek Favors, 3 anos, 29 milhões, jogador que vem para ser reserva, que já atuou pelo time de Utah e que já conhece realmente essa equipe, então vai ser um jogador vindo do banco importante pro Utah Jazz. No draft, o Duka Azubuike, 27ª escolha, e Elijah Hughes, 29ª escolha, as adições do Utah Jazz para essa temporada, que deixou escapar Ed Davis numa trade com o Knicks, Tony Bradley numa trade com o Pistons, Rajon Tucker numa trade com o Cavaliers e Emmanuel Mudiay na free agency, com jogadores que saíram desse Utah Jazz. Nenhum jogador que vai deixar saudades pro time de Salt Lake City, que tem o seu time base de Mike Conley, Donovan Mitchell, Royce O'Neal, Bogdanovic, Rudy Gobert, a rotação de Shaquille Harrison, Jordan Clarkson, Joe Ingles, George Niang e Derek Favors, os reservas de Mayo Oni, Joan Morgan, Elijah Hughes e Udoka Azubuike. As forças desse elenco, o Gobert e o Mitchell, com seus contratos renovados, jogadores que estão com seu futuro garantido por ali, sabem que são a cara desse Utah Jazz e vão continuar contribuindo com certeza. Um time que tem química, um time que está muito tempo junto, o Conley vem para mais um ano, não foi muito bem, mas já está ambientado a cidade e ao elenco. Esse ponto de química podia ter sido ruído, mas parece que está tudo bem, porque teve aquele caso do Covid do Gobert, que acabou contaminando o Mitchell e ficou alguns ruídos no time de Utah, mas parece que está tudo bem e todo mundo está se entendendo. Tem o Bogdanovic, que saudável é muito importante para essa equipe, foi um dos jogadores mais importantes para o Utah Jazz na última temporada, mas tem uma fraca defesa no perímetro. Mike Conley não é isso, um grande defensor, Donovan Mitchell tem muito a evoluir, então é um time que precisa defender melhor o perímetro, por isso o Royce O'Neal é sempre cotado como titular, porque ele pode fazer essa função, ele dá essa versatilidade defensiva. E é um time que não se movimentou, é um time que está satisfeito em chegar aos playoffs na quinta, na quarta, na sexta posição e está satisfeito aí com o elenco que tem para brigar com o Lakers e com o Clippers. Não fez nada agressivo no mercado, por isso o Utah Jazz é um time muito sólido e que está cotado aí na nossa quinta posição aqui no Ballers Podcast. Um time que deve ter um salto nessa temporada, que não fez grandes movimentações, mas fez boas movimentações, é o Dallas Mavericks, por isso ele está na nossa quarta posição. Via draft, selecionou na 18ª posição Josh Green, Tyrell Terry na 31ª e Tyler Bay
na 36ª. Mas a grande aquisição ficou por conta de Josh Richardson, numa trade com o Sixers. Mandou o Steph Curry para lá e chegou o Josh Richardson, que foi uma troca win-win, foi uma troca boa para os dois lados. O Sixers precisava de um chutador, o Mavericks precisava de um jogador de defesa para atuar ao lado do Doncic, para proteger o Doncic. E o perfeito para essa posição é o Josh Richardson. É um grande defensor que mata algumas bolas, que é importante no ataque também. Um jogador muito sólido e que deve ajudar muito o Luka Doncic. Também adicionou numa trade com o OKC o James Johnson, jogador de posição 4, para a rotação mesmo. E o Wes Iwundu, 2 anos, 3,5 milhões, jogador que veio do Magic. Além do Steph Curry, o Mavericks perdeu Justin Jackson numa trade com o OKC e o Delon Wright numa trade com o Pistons. Um jogador bom, que tinha bons números no Mavericks, mas também não vai fazer grande falta assim. Saíram na Free Agents Michael Kidd-Gilchrist, Josh Rivers e Antonius Cleveland, as baixas aí do Dallas Mavericks para temporada. Mavericks tem na rotação, no seu time titular, Luka Doncic, Josh Richardson, Tim Hardaway Jr., Finney Smith e Kristaps Porzingis. Na rotação, Jalen Brunson, Josh Green, James Johnson, Maxi Kleber e Dwight Powell, recuperado da lesão. Os reservas para Trey Burke, Tyrell Terry, Wes Iwundu, Willie Cauley-Stein e Boban Marjanovic. Um excesso de jogadores grandes no time do Mavs, então pode rolar também alguma coisa, alguma movimentação do time para isso. Que tem nas suas forças Luka Doncic, é um jogador que nas casas de aposta está cotado para ser o MVP da temporada ao lado do Giannis Antetokounmpo. Então, um jogador em constante evolução, que já é All-Star, que já é cotado para MVP, então é um jogador de grande status na liga nesse momento, e por isso o salto do Mavericks também, porque é um salto do Doncic ao lado do Dallas, e para ele ser MVP, ele vai precisar de um Dallas bem na temporada regular, por isso é um time que vai precisar de toda essa sua força ofensiva. É um dos maiores times da história no ataque, né? Nessa era da NBA, é um dos times que tem o maior poder ofensivo, teve na temporada passada, e com a adição do Josh Richardson, que é uma adição muito importante, pode solucionar um dos grandes problemas, que era a defesa. É um time que pontuava muito, mas que tinha grandes problemas na defesa. E tem o Porzingis também, que pode ser uma força, mas nesse momento é uma fraqueza, porque ele vem sofrendo com muitas lesões, vem sendo questionado pela sua força defensiva, mas é um jogador que ofensivamente pontua muito para a equipe do Dallas Mavericks. Então, uma grande dúvida em cima do Kristaps Porzingis nesse momento. Jogador que não vai começar a temporada jogando, lá para janeiro deve ser utilizado pelo time do Dallas Mavericks para essa temporada, por isso eles estão na nossa quarta posição. Na terceira posição, outro time muito sólido, muito parecido com o Mavericks e com o Utah Jazz, time que não se mexeu muito, mas que continua bom e que deve evoluir com seus jogadores estrelas que ainda são jovens para a liga. O Denver Nuggets é o terceiro colocado do nosso Power Ranking. O Zeke Nnaji, na 22ª escolha, chegou, além do R.J. Hampton, na 24ª escolha, uma escolha que o R.J. Hampton sempre foi cotado para ser uma das primeiras escolhas do draft, então selecionar na 24ª escolha pode ser uma escolha que pode trazer benefícios para o futuro para a equipe do Denver Nuggets. A grande contratação que a gente está mais ansioso para ver nesse time do Denver é a de Facundo Campasso, argentino, estava jogando na Europa há 2 anos, 6,4 milhões de contrato para ele, deve ser um jogador importante vindo do banco, dá assistências magníficas e já mostrou para que veio, já mostrou sua força nessa pré-temporada. Jamichael Green, 2 anos, 15 milhões, um bom contrato, mas um jogador que contribui vindo do banco para essa posição 4. Mata bolas, espaça a quadra e tem boa estatura para defender também. Para a reserva do Nikola Jokic, com a saída do Plumlee, a Isaiah Hartenstein, 2 anos, 3,3 milhões, é o jogador que chega para suprir essa posição. Saíram no Nuggets, muitas saídas, né? Acaba que enfraquece um pouco o time na sua profundidade. Saíram Jeremy Grant, Torrey Craig, Troy Daniels, Mason Plumlee, Noah Vonleh, Tyler Fluke e Keita Bates-Diop. Saídas em massa desse time do Denver Nuggets para essa temporada, que tem no seu time titular Jamal Murray, Gary Harris, Will Barton, Paul Millsap e Nikola Jokic. Na rotação deve ter Monte Morris, Facundo Campasso, Michael Porter Jr., Jamichael Green e Hartenstein. Na reserva, R.J. Hampton, P.J. Dozier, Kankar, Nash e Paul Ball, que muitos esperam que ele tenha espaço, mas ainda ele é cotado para ser a terceira opção de pivô nesse time do Denver Nuggets, que é um time que tem como força a química, é um time que está muito tempo junto, essa base, esse que tem quinteto titular, está muito tempo junto,
e o Paul Millsap teve seu contrato renovado, jogador que dá solidez a essa equipe. O Michael Porter Jr. tem tudo para ser a próxima estrela desse Denver Nuggets. Fez uma boa excepcional, fez um final de temporada excepcional. Pode até ser titular, mas é uma briga entre ele e o Will Barton. O Will Barton já falou que não quer ser reserva nesse time. E o Porter Jr. já falou que quer ser o titular, já falou que quer ser estrela do Denver Nuggets. Então é algo que o Malone, treinador do Nuggets, vai ter que solucionar para esse começo de temporada. É um time que teve uma ótima performance na bolha, principalmente com Jamal Murray. Se essa performance se mantiver para a temporada, é um time que com certeza briga nas cabeças dessa Conferência Oeste. Já briga normalmente, mas se mantiver essa performance, briga com certeza com Clippers e Lakers pelas primeiras posições dessa conferência. Perdeu muito jogador na free agent, jogador importante, o Plumlee, o Grant, jogadores que pontuavam para essa equipe, que acrescentavam bons números, e principalmente o Grant, né, um jogador que era um encaixe muito bom para esse time, um jogador que matava bolas de longa distância, que já estava muito adaptado ao sistema, acaba sendo uma perda importante, mas não tinha como renovar. O Pistons acabou pagando um ótimo contrato e levou o jogador. Mas no geral foram boas movimentações do Nuggets, adicionou o Campasso, que é um jogador que a gente espera muito dele. O Jamaica Green foi uma boa aquisição para substituir justamente o Grant. Manter o Millsap também foi importante, porque é um jogador experiente, um jogador que já está acostumado ao jogo do Denver Nuggets, e por isso é um time muito sólido e continua aí como uma das potências dessa Conferência Oeste. Na nossa classificação é o terceiro colocado. O Los Angeles Clippers é a segunda força do nosso Power Rank aqui no Ballers Podcast, porque é um time que já era cotado para ser campeão no ano passado, é cotado para ser campeão ainda nessa temporada. Tem Kawhi, tem Paul George e teve a adição de Serge Ibaka, campeão com o Kawhi no Raptors, jogador de 2 anos, 19 milhões para o Clippers, mas que é uma grande adição para substituir o Montrezl Harrell, que saiu na free agency e foi parar no Lakers. Selecionou no draft também Oturu e Scrub na segunda rodada, jogadores que não devem ter grande destaque nessa equipe do Clippers. O Batum foi dispensado de um grande contrato no Hornets e assinou um contrato pequeno com o Clippers, 1 ano, 2,5 milhões, jogador que deve contribuir vindo do banco. Uma outra grande adição, e aí eu acho que foi um upgrade, né? O Clippers conseguiu o Luke Kennard numa trade com o Pistons, e nessa trade acabou mandando embora o Landry Shamet pro Nets. Eu acho o Kennard um jogador que tem um ball handling melhor, que carrega a bola melhor que o Shamet, pode criar jogadas para si próprio e para os companheiros, por isso eu acho o Kennard uma ótima adição para o Clippers, que também perdeu, além do Montrezl Harrell, o Jamaica Green e o Joakim Noah, jogadores que não tiveram seus contratos renovados para a temporada. Um Clippers que teve poucas mexidas, mas mexidas importantes. Também trocou o treinador, Doc Rivers foi embora, o Ty Lue assumiu a vaga, era assistente técnico. Ty Lue, que é um treinador que foi campeão pelo Cleveland Cavaliers. O time base do Clippers de Patrick Beverley, Kawhi Leonard, Paul George, Serge Ibaka e Ivica Zubac. O banco, a rotação de Reggie Jackson, Luke Kennard, Lou Williams, Marcus Morris e Nicolas Batum. A reserva, jogadores que não devem ter tanto espaço sim, o Terrence Mann, o Patrick Patterson, o Kabengele e o Daniel Oturu. As forças desse Clippers: a profundidade, é um time que tem banco de reservas e tem jogadores no banco de reservas que seriam titulares em muitas equipes da NBA. O Luke Kennard, o Lou Williams, o Marcus Morris, jogadores que contribuem, além do Reggie Jackson e do Nicolas Batum, que vindo do banco podem ajudar também essa equipe. O Serge Ibaka é uma grande adição, defende, mata a bola, experiente, foi campeão com o Raptors, conhece o Kawhi, é uma dupla muito boa, então é um jogador que é uma adição muito importante pro Clippers. E o Kawhi é uma das grandes forças dessa equipe, jogador muito sólido, pontua, defende, faz de tudo, sempre muito calado, não é um jogador que gosta muito dos holofotes, mas é um jogador muito sólido, é uma estrela muito sólida nessa NBA, então a gente não vê motivo para ele cair de rendimento nessa equipe do Clippers. Ele com certeza vai guiar essa equipe para coisas grandes mais uma vez. Na última temporada acabou que o time não encaixou tanto, principalmente nos playoffs, mas agora acredito que o time do Clippers melhorou com as aquisições, melhorou sua profundidade e também trocou de treinador, uma nova mentalidade do Tyronn Lue. Mas é um time que tem a desconfiança, que tem grandes expectativas, mas tem grandes desconfianças de todo mundo. Isso é uma fraqueza desse time do Los Angeles Clippers, né? Porque muita gente espera muita coisa, então
Quando algo não dá certo para esse time do Clippers, é muito mais difícil sair desse buraco, porque a expectativa é muito grande, principalmente em torno de Paul George, que decepcionou na bolha e decepcionou nos playoffs por essa equipe do Clippers. O Clippers também precisa de armador, não tem, e pode ser que busque um durante a temporada, principalmente para os playoffs, porque o Beverley e o Reggie Jackson não são opções tão confiáveis assim para essa posição de número 1. Lógico que não precisa ser um grande jogador para atuar, para ser uma grande opção, mas precisa de um jogador que carregue a bola para o Clippers, que carregue a bola para servir Kawhi, Paul George, Ibaka, e deixar o trabalho deles mais fácil. O Beverley é um ótimo defensor, o Reggie Jackson é um jogador que pode contribuir vindo do banco, mas não é esse jogador para ter impacto na posição de número 1. O Clippers precisa, e aí tem rumores que o time possa ir atrás do Derrick Rose durante a temporada, antes de acabar a trade deadline, que seria uma ótima adição para essa equipe, um jogador que pontua, um jogador que arma e que pontua, seria uma ótima opção para esse time do Los Angeles Clippers. É um time muito forte e, na minha opinião, melhorou, mas que ainda não é estatisticamente e não faz frente ainda ao Lakers. Vai ter que se provar muito. É um time forte, um time de ótimos nomes, mas vai ter que se provar durante a temporada para dizer que o Clippers é mais forte que o Lakers. Nesse momento, o Lakers é o campeão. O Lakers é a posição de número 1 do nosso Power Ranking. O Lakers, que já era bom, melhorou. O Lakers, que já era muito bom com seus veteranos, acabou melhorando bastante, pelo menos em nome, né? Acaba trazendo jogadores jovens, com exceção do Marc Gasol. O Dennis Schroeder é um jogador que ainda tem muita carreira pela frente na NBA, fez uma grande temporada em OKC, chegou numa trade com o Thunder, deve ser o titular dessa posição número 1. Alfonso McKinnie chegou numa trade com o Cavaliers, não deve ter muito espaço. O Montrezl Harrell, 2 anos, 19 milhões, jogador muito bom. Ele e o Schroeder foram jogadores que concorreram ao prêmio de sexto homem na última temporada, e esses dois jogadores nesse momento estão no Lakers. Além do Marc Gasol, 2 anos, 5 milhões, jogador com muita inteligência para jogar, com força defensiva, mas na última temporada com lesões e na parte ofensiva acabou decepcionando no Raptors. Wesley Matthews, bom defensor, 1 ano, 3,6 milhões, deve ser o reserva imediato do KCP, que teve seu contrato renovado. O Lakers renovou o contrato do KCP, renovou o contrato do LeBron, renovou o contrato do Anthony Davis e acaba de renovar também o contrato do Kyle Kuzma. Então, é um time que adicionou bons jogadores, renovou com seus principais e tem uma base muito forte para essa temporada. Saíram Danny Green pro OKC na troca, JaVale McGee pro Cavaliers, Avery Bradley, Dwight Howard, Rondo, J.R. Smith e Dion Waiters foram jogadores que terminaram seu contrato e não tiveram ele renovado pela equipe do Lakers, que deve ter o time base de Dennis Schroeder, Kentavious Caldwell Pope, o KCP, LeBron James, Anthony Davis e Marc Gasol. Deve começar como titular, mas deve ter muitos minutos divididos com Montrezl Harrell, jogadores de características diferentes e que vão ajudar em muito a equipe do Los Angeles Lakers, que tem na sua rotação Alex Caruso, Wesley Matthews, Kyle Kuzma, Markieff Morris e Montrezl Harrell. Na reserva, Quinn Cook, Taylor Horton Tucker, Alfonso McKinnie e Jared Dudley. E a gente precisa falar sobre o Tucker, né? O Taylor Horton Tucker, jogador de segundo ano dessa equipe, segunda rodada do draft na última temporada, que pouco foi usado em 19 e 20, mas que começou a pré-temporada como titular nas ausências aí de muitos jogadores e que colocou 31 pontos nas costas do Clippers. Fez grandes números durante toda a pré-temporada e ele pede espaço nessa equipe, então ele pode ser uma opção interessante vindo do banco também. Então o Lakers ganha mais um reforço dentro de casa, um jogador que estava em desenvolvimento, que deve ter espaço nessa temporada porque fez fez grandes exibições durante a preparação. O Lakers que tem as suas forças, a profundidade, é um elenco que ganha muitas opções boas, né? Você tem o Harrell vindo do banco, você tem o Wesley Matthews, que é um bom defensor vindo do banco, o Kuzma, apesar das polêmicas, é um jogador que pontua, vem do banco, o Markieff Morris foi importante nos playoffs, vem do banco, o Caruso, jogador muito versátil, defende, ataca, vem do banco, o próprio Tucker, que a gente falou, é uma opção que vai vir do banco, é uma opção que o Lakers acabou criando internamente. É um time que agora tem muita força no garrafão, com Anthony Davis, que é um ótimo defensor, deve ser um dos favoritos aí para ganhar o prêmio de melhor defensor da temporada. O Marc Gasol, que já ganhou esse prêmio em 2012, 2013, jogador que defende muito bem. O Harrell é um jogador que não tem tanta defesa, mas tem ataque, então ganha um garrafão também agressivo para a segunda unidade com o Montrezl Harrell. O LeBron James
é uma grande força dessa equipe, não tem como falar, é um dos maiores jogadores da história, o maior jogador com certeza dessa geração, e é um jogador que todo ano todo mundo fala, o LeBron tá ficando velho, vai cair, mas o LeBron todo ano mostra que não, mostra que tá com físico em forma, mostra que cada vez ele tá mais maduro ainda pra NBA, então é um jogador que é capaz de carregar essa franquia, mesmo nos maus momentos, para grandes vitórias na NBA. E é um time que tem uma defesa muito forte, com Frank Vogel, tem um sistema defensivo muito forte, e isso foi um dos pontos positivos do Lakers para ser campeão nessa temporada. As fraquezas dessa equipe são poucas, mas a gente tem que falar, né? O time muda para melhor? Acredito que sim. Um time campeão às vezes tem que mudar também para tirar um pouco da zona de conforto. Mas são mudanças, é um time praticamente novo. 2 jogadores titulares são novos, muitos jogadores na rotação são novos também. Então é um time que vai precisar encontrar essa química, encontrar esse balanço durante a temporada. E para mim a grande perda dessa equipe é a do Rajon Rondo, que foi muito importante nos playoffs. Rondo se machuca muito, é um jogador que perde muitos jogos, mas quando importa, quando é jogo importante, ele é muito bom defensivamente, ele carrega a bola com muita qualidade para a quadra de ataque, passa a bola muito bem, auxiliou e muito o LeBron James, e esse jogador vai ter que ser o Schroeder, que tem característica diferente, é um jogador que pontua, que toma às vezes decisões precipitadas, mas é um jogador que pontua mais que o Rondo. Por isso eu acho que são características diferentes, são mudanças, não quer dizer que um seja melhor que o outro, que um seja pior que o outro, mas eu acho que o Rondo vai fazer falta, mas o Schroeder, em outras características, ele vai adicionar a equipe do Lakers. Por isso, o Lakers, na nossa visão aqui do Ballers, é o time de mais força dessa Conferência Oeste, é o time favorito a ganhar mais uma vez a Conferência Oeste, e não só a Conferência Oeste, o Lakers é o favorito mais uma vez para ganhar a NBA dessa temporada. É isso. Com isso vamos encerrando aí a gravação do nosso podcast, fazendo o preview da Conferência Oeste. Muita coisa que a gente falar não vai se tornar realidade, muita coisa que a gente falou vai acontecer de forma maior ainda, ou muita coisa que a gente falou não vai acontecer, times que estão lá embaixo vão surpreender, o Lakers pode ser um time que decepciona, o Clippers, a gente não sabe, a gente espera que não, a gente analisa que não, mas a temporada começa nesse dia 22, rodada dupla, Lakers e Clippers, Brooklyn Nets e Golden State Warriors são os jogos que abrem essa temporada da NBA no dia 22 de dezembro, jogos que serão transmitidos no Sport TV, e aqui no Ballers você vai ficar sabendo de tudo. No nosso Instagram, @BallersBR, e no nosso Twitter, Ballers Brasil. Siga as nossas redes sociais para você ficar por dentro de tudo que vai acontecer nessa temporada 2021 da NBA. O basquete está voltando, o Ballers Podcast está sempre por aqui. Siga a gente nas nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, ative as notificações, ative o sininho, comente por aqui quem você acha que vai ser o grande destaque da temporada, quem vai decepcionar, quem você acha que vai ser campeão. Participe com a gente sempre, siga a gente também nas plataformas de podcast, no Spotify, em todas as outras plataformas. Esse é o Ballers Podcast, que termina na edição de número 3, analisando a Conferência Oeste da NBA.